Assim como você, eu comecei inglês do zero e eu fiquei totalmente perdido com a minha trajetória porque eu não sabia o que era fluência. Eu sempre ficava com essas perguntas: o que que é fluência? Como que eu vou alcançar essa fluência, sendo que eu nem sei o que é? E como que eu vou saber que eu tô fluente? Então, são perguntas que provavelmente você também faz e eu encontrei a resposta para essas perguntas e possivelmente esse vídeo vai te ajudar. Porque depois de entender o que é fluência, eu consegui alcançar a fluência. Não tem como você ser fluente e do nada, opa, tô fluente. Não é assim que funciona, porque você precisa, antes de mais nada, entender o que é fluência, para você identificar quando você estiver fluente e automaticamente você apenas melhorar para ir para o próximo nível. Então, resumidamente, é isso que você vai aprender nesse vídeo. E agora eu quero que você faça essa pergunta comigo. Quando você vai para academia, você vai com que propósito? Você vai para ter definição, distração? Você vai simplesmente porque você tem que ir? Você tem um objetivo, concorda comigo? Você vai, talvez por estética, talvez por uma determinada estação do ano, né? Muita gente faz exercícios para chegar no verão e estar com o corpo esteticamente agradável, ou até mesmo você faz por saúde. Eu não sei bem o seu propósito, mas cada um tem um propósito diferente quando se trata de academia e exercício físico. Dança, a mesma coisa. Eu quero que você pare para pensar nisso comigo. Muitas pessoas fazem essas atividades com um propósito muito bem claro na cabeça delas. E o inglês é uma das habilidades mais úteis hoje, no século XXI, e hoje também, no ano de 2025, ou seja lá qual ano que você esteja me assistindo, é só para você pensar que, por muitas das vezes, você está estudando inglês, mas não sabe o que é fluência para você ou como você vai alcançar a fluência. Muita gente tem um conceito subjetivo de que fluência é quando você entender tudo e todos. Resumidamente isso. Mas esse conceito é um pouco errôneo, porque na língua portuguesa, você está me assistindo aqui no idioma português do Brasil e você está conseguindo me entender 100%. Eu quero que você pare e pense nessa frase aqui que eu pedi para a inteligência artificial criar. Vamos solicitar uma TC contrastada para avaliar se há alguma estenose significativa na artéria carótida, correlacionando com o quadro clínico de isquemia transitória. Fala para mim, quantos por cento aí você conseguiu entender de acordo com a minha frase agora que eu acabei de falar? Bom, essa frase é uma frase totalmente aleatória, não tem nenhum contexto nela. Eu apenas pedi para a inteligência artificial criar uma frase que um médico falaria no seu dia a dia. E eu aposto que você não entendeu tudo. Se você entendeu tudo, parabéns. Logo, logo você vai ser o novo médico aí do Brasil. Mas caso você não tenha entendido, assim como eu, que li pela primeira vez e não entendi, eu não sou menos fluente em português por isso. Eu consigo me comunicar, consigo falar sobre a área que eu domino, que é inglês, e eu consigo também conversar com os meus amigos, consigo conversar com a minha família, e não é um problema. Então eu quero que você pense no seguinte, o que é fluência para você? Você tem que imaginar que fluência é você dominar uma determinada área 100% em inglês e você focar muito nela ao ponto de todas as estruturas e frases que você aprender dentro dessa área ser uma ferramenta para você aprender outras. Ou seja, se eu vou numa convenção de médicos, eu vou ficar por fora, eu não vou entender nada, eu não vou nem participar de forma passiva, porque nem compreender eu vou ser capaz. Por isso que eu quero que você imagine que eu não sou menos fluente por isso. Até mesmo quando a gente fala de coisas mais mecânicas, engenharia mecânica, engenharia elétrica, que hoje eu não tenho nenhum conhecimento sobre, isso não me faz menos fluente no português. Eu quero que você, que está aprendendo inglês agora, pare com essa ideia de que você precisa entender tudo e todos. Você precisa ter um objetivo muito específico, como por exemplo, que tipo de inglês você quer aprender? O inglês americano ou o inglês britânico? Que tipo de inglês você mais se interessa? Porque essa pergunta você precisa se fazer. Que tipo de inglês eu gosto mais? Que tipo de inglês eu acho mais bonito? Que tipo de inglês eu mais escuto para que seja útil quando eu aprender? Porque tem muita gente que gosta do britânico, mas o American English é o que ele mais ouve. Então, nesse caso, seria o American English que seria o campo de estudo. Mas é sempre uma linha tênue que vai separar a utilidade da preferência, do que você mais gosta. E você precisa pensar nisso, porque a partir do momento que você escolhe um sotaque para você se basear, para você começar a entender, foca só nesse sotaque. Foque só no sotaque americano, que por mais que tenha variações do mesmo, você vai conseguir ter uma facilidade muito maior para entender apenas inglês dos Estados Unidos. Por mais que tenha diversos tipos de inglês diferentes aí, como do Louisiana ou até mesmo do Texas.
E esses tipos de sotaques você vai pegando por osmose com o passar do contato que você tem com aquela região. Caso não tenha contato com aquela região, nem se preocupe a aprender ela. Eu quero que você tente usar a ideia do minimalismo. Se você não usa tal palavra, não aprenda aquela palavra. Se você não usa tal expressão, não aprenda aquela expressão. Foque naquilo que for útil para você, para o seu campo de conhecimento e principalmente aquilo que vai te deixar confortável falando. Pode até parecer um conselho bem preguiçoso, mas isso vai fazer com que você foque no que realmente importa e vai fazer com que você tenha mais conforto de falar aquela área que você está acostumado a conversar. Eu tenho alunos que são muito bons para falar da área deles, mas atualmente eles estão fazendo aula comigo porque eles precisam exercitar o General English, que hoje é o inglês do cotidiano, o inglês onde a gente aprende a falar sobre roupas, sobre final de semana, sobre viagens. Então, quando a gente fala a respeito de um inglês com amplo conhecimento e dessa forma você consegue falar de tudo um pouco, esse tipo de inglês é um inglês mais específico, focado para diversos temas variados, mas com uma estrutura mais linear. E é isso que eu quero que você tente selecionar o que você quer aprender no inglês, o que você quer sentir conforto estudando, porque eu sempre gostei sobre assuntos relacionados à economia, motivação e educação, relacionado a aprendizado de línguas, porque eu sempre almejei falar mais línguas do que eu atualmente falo. Eu sempre almejei ser uma pessoa que conseguiria se comunicar eloquentemente, tanto no francês, no italiano, no alemão, no inglês. Eu sempre almejei isso e por isso eu sempre foquei em aprender e estudar conteúdos relacionados a isso. E eu quero que você imagine que tipo de conteúdo você gosta. Às vezes você gosta de maquiagem, então assista apenas vídeos de maquiagem. Às vezes você gosta bastante de tópicos de viagem, então veja bastante artigos de viagem. Você estuda relações internacionais, mesma coisa, veja coisas de relações internacionais. Parece até um conselho mais do mesmo. Só que a verdade é que fluência nada mais é do que um estado de flow, onde você consegue se comunicar com facilidade sobre assuntos que você tem conforto de conversar. Então, você tendo esse conceito do que é fluência para você, você vai conseguir de uma forma muito mais fácil ter um objetivo mais claro. Então vamos lá. Qual é o seu objetivo atualmente? Seu objetivo, atualmente, dentro da metodologia Jovens Fluentes, é segurar uma conversa em 2 a 5 minutos, sempre no início dela. Se alguém perguntar para você como vai seu final de semana, ou como você está, ou como foi seu final de semana, a sua missão, o seu propósito é tentar segurar em média de 5 a 10 minutinhos apenas conversando com essa pessoa, perguntando de volta, respondendo, falando sobre a sua vida. Se você está do zero e você tem o objetivo de aprender o General English, né, que é o inglês mais do dia a dia, eu recomendo você ter essa meta. Não uma meta a longo prazo, por exemplo. Eu, um dia, quero aprender inglês porque no futuro eu vou conseguir um trabalho melhor. Você tem que pensar que essa meta não é uma meta que vai te instigar a estudar, mas é um assunto que eu vou falar com você em um outro momento, em um outro vídeo. Porém, eu quero que você pense sempre nisso. Fluência não é uma linha de chegada. Fluência é um processo onde você vai melhorando e vai passando de fase. Você vai ter uma trajetória que vai compor mais ou menos 4 passos. O primeiro passo é sair do básico. O segundo passo é a fluência. O terceiro passo é o inglês avançado e o quarto passo é a proficiência. Então você tem que sempre pensar nesses 4 passos e entender que a fluência não é o final da sua trajetória. Ele é apenas o segundo passo. Para encerrar esse vídeo, saiba que a fluência ela não é um estado de alta capacidade máxima de compreensão absoluta, porque até mesmo no português a gente não conhece todas as palavras e verbos. Só que no inglês é a mesma coisa. A gente não vai conhecer tudo, não vai ter conhecimento a respeito de tudo, mas tem uma coisa no inglês que vai te dar muito conforto, que é você perguntar para a pessoa que está te falando aquilo que você não conheceu ou não conhece. É só você perguntar em inglês, a pessoa vai descrever para você e a ação de conexão vai acontecer. A ação de compreensão vai acontecer. E isso vai fazer com que você sinta que está evoluindo cada vez mais. É você aceitar que não sabe de tudo, mas você sabe como perguntar aquilo que você não conheceu ou até mesmo não teve tanto conhecimento, perguntar
a pessoa te responder, você entender e aprender uma coisa nova. Isso é fluência. Não é saber de tudo. É você, mesmo não saber, você perguntar. E dessa forma, o processo de aprendizagem vai evoluir cada vez mais. Então tenha esse conceito em mente, estude bastante e vejo você no próximo vídeo. Let's rock!